Olá pessoal, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, sobre nossos lares e todos os nossos irmãos. Hoje continuaremos a meditar o livro de Deuteronômio. Hoje estaremos meditando no capítulo 15, versículo do 7 ao 11. Aqui diz: se houver em teu meio um necessitado entre os irmãos, em alguma de tuas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o coração, nem feches a mão para o irmão pobre. Ao contrário, abre tua mão e empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime. Guarda-te de ter no coração este pensamento mesquinho. Já está próximo o 7º ano, o ano de remissão, de olhar com os olhos maus o irmão pobre e de não lhe dar nada, para que não suceda que ele clame ao Senhor contra ti e te torne culpado de pecado. Deves dar-lhe e dar de boa vontade, pois assim o Senhor teu Deus te abençoará em todos os teus trabalhos e iniciativas, uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra. Eu te dou este mandamento: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que nos diz a palavra? No capítulo anterior a gente leu sobre Deuteronômio também, sobre sermos o povo escolhido por Deus, que era uma promessa de Abraão. Deus fez a Abraão e nós somos herança dessa promessa, porque Deus nos escolheu, nós somos povo eleito. E sendo povo eleito, Deus nos manda: abra a mão ao teu irmão necessitado. Hoje a gente sabe que temos muitas pessoas em nosso meio e que podíamos ajudar, devemos ajudar. Ajudando o irmão, a gente plantar o bem. A gente sabe que o que a gente pode colher é as recompensas do nosso Deus, aquele que tudo faz, que tudo vê, que tudo espera de nós, como teus filhos, aquele que ele sabe que a gente deve cuidar um do outro, deve cuidar dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que não conhecem a Deus, vamos levar uma palavra. Mas o que cabe à leitura de hoje é justamente o estender a mão, o estender na dificuldade. A gente sabe que tem muita gente passando fome, misérias, dificuldades de levantar em um meio de uma luta, de uma peleja. E a gente tem que pedir a Deus que a gente tenha condições, claro, mas que essas condições sejam oportunas para aqueles que estão precisando. A gente está olhando aqueles que estão precisando? A gente está tendo esse cuidado de ver, ter compaixão e atender a esse pedido? Nós somos irmãos em Cristo. Nós devemos olhar um pelo outro. A gente sabe que é um mandamento. E os mandamentos que Deus nos manda, a gente precisa de obedecer. A gente precisa prestar essa obediência a Deus, que é isso que Ele nos deixou. E mais lendo, a gente pode concluir e refletir mais, porque a gente sabe que pessoas passam dificuldade, elas podem estar abandonadas, são pessoas que não conseguem que outras pessoas vejam e compreendam a situação deles.
a gente também pode olhar esse tipo de situação para tentar compreender o próximo. Sabemos que o mundo já está aí para julgá-los. O mundo já está aí para determinar o que seria deles. Mas na palavra fala, né, que mesmo sendo, você chega à terra e ele pede para guardar o coração desses pensamentos ruins. Você está chegando lá, você pode, você deve olhar com esses olhos bons, os olhos do Senhor, e vão dar de boa vontade, pois assim o Senhor teu Deus nos abençoará em todos os nossos trabalhos e iniciativas. Em casa, a gente está contribuindo, vamos dizer, com o pai e a mãe. E o que a gente recebe de troca? A gente é reconhecido. Olha, a gente tem o filho, o bom filho, aquele que tem iniciativa de ajudar, prestar esse apoio em casa. Sabemos, Senhor, que um pobre pode estar precisando muito mais do que isso. Um pão, um alimento, uma palavra edificante. Então, que possamos sempre nos ajoelhar, porque a palavra diz que quando Israel reza, se ajoelha sobre o chão da própria história. Achei muito bonito isso. Então, nos deixemos iluminar e conduzir por Deus como discípulos atentos, fiéis e dóceis a essas inspirações que é a palavra de Deus. O mês da Bíblia é um mês que a gente pode se edificar dessas palavras, nos inspirar continuamente, mas não deixe de ser somente em setembro, que seja por todos os dias que a gente venha a viver sobre as bênçãos do nosso Senhor. E nada melhor do que nos inspirar com essa palavra que edifica, que nos ilumina. E lembrando que o livro de Deuteronômio, ele foi escrito há muitos anos, mas além dele, todos os livros, quando a gente lê, parece que nos leva aos dias atuais. Porque tudo que acontecia ali acontece hoje, e é uma profecia por todos os dias. Todos os dias a Bíblia se torna um livro atual para as nossas necessidades, os nossos planos. Então devemos ler, devemos sempre estar buscando esse discernimento e as respostas que a gente precisa. Na palavra, na leitura lida, a gente vê que Deus pede para abrir aos nossos olhos diante de muitas situações. E Ele pede que no coração desse livro esteja a fidelidade à vontade de Deus. Então a gente vai conhecer a vontade de Deus lendo a palavra, que manifesta, né, na obediência aos seus mandamentos, a solidariedade para com o próximo. Pois todos nós devemos reconhecer como irmãos e filhos de um povo escolhido por nosso Deus. Todos os bens são colocados por Deus à disposição do ser humano. Ele não exige nada em troca. Ele só quer o nosso coração e a nossa servidão à palavra e o que Ele nos deixou como escrito. Isso gera muita, de certa forma, dificuldade só para quem vê dificuldade. Que a gente, sim, possa estar buscando sempre a leitura, é difícil, eu quero fazer isso, eu quero ir visitar outros colegas na hora da missa, eu quero ver outra pessoa na hora do encontro de catequese. Mas a gente precisa estar fiel ao que Deus nos quer, que Deus nos deseja. E nada melhor do que estar procurando e buscando o que é melhor para a gente, e nada como a palavra de Deus para isso.
a comida e o dinheiro tem para todos nós, porém algumas pessoas se concentram a riqueza em mãos de alguns. E na verdade também a gente sabe que esse ano, por exemplo, que são anos de eleições, vai ter muitas pessoas buscando nossos votos, as nossas atenções, mas que a gente tem que estar construindo pontes para poder integrar tudo isso. Olhar quem é que olha pela gente, buscar aquelas pessoas que realmente devem estar solidárias ao próximo, aos irmãos, e não buscando um interesse próprio. Eu não podia deixar de dizer, né? E nós, como um povo eleito, a gente deve ter essa preocupação de olhar. Apesar de sermos pessoas leigas, né, em muitas situações, mas a gente precisa se preocupar com isso também. O acesso de bens depende muito do empenho desses governantes, mas a gente tem que também lembrar que ainda existe justiça social, e a Bíblia, ela mostra muito isso, mostra muito que a gente tem que lembrar os menos favorecidos. Então, hoje, nesse dia, o que a gente não pode deixar de dizer é justamente, a gente tem que lembrar da palavra de Deus, lembrar dos nossos irmãos, a gente tem que abrir a mão a eles, buscar o que a gente pode fazer. Eu, no meu dia a dia, como eu lido com muitas pessoas, eu tento fazer o máximo que eu posso. E a palavra também pode estar em nossos testemunhos diários. Uma pessoa que busca a palavra, ela é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa que todos, pelo testemunho nosso, ela é uma pessoa que tem um diferencial cristão. Nós devemos seguir os passos do nosso Pai, os passos que Jesus também criou na terra, veio na terra e deu como exemplos para uma pessoa diferente. E nos dias atuais, que a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia deixada, que ela venha como palavra de inspiração para que possamos, como na leitura, levar e estender aos nossos irmãos, principalmente os que têm dificuldade, aquela mão que possa apoiar, que possa dar de boa vontade, aquela mão que possa ser estendida, não querendo nada em troca, mas sim a ajuda, o vinde, o sentir a compaixão pelo próximo e cuidar dele. Como o bom samaritano, né, a parábola do bom samaritano, tenhamos esse exemplo de sempre estender, pode ser até aqueles que a gente não conhece, mas que nosso coração esteja sempre aberto a fazer o bem e a cuidar daqueles que precisam. Que a nossa atividade de todos os dias seja de que a gente possa rezar constantemente por eles e que nós possamos fazer esse gesto concreto, de alguma forma estender a mão a algum irmão que esteja necessitando. Que Deus nos abençoe, nos guarde sempre e que Ele possa nos abençoar e nos edificar com a Tua palavra e que possa tocar nos nossos corações, que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações para melhor servir. O melhor servir sempre é amando os nossos irmãos, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.